A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título A Origem da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do primeiro trimestre de 2024, falando sobre a Igreja, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Então, assim, uma revista muito boa. Já fiz um vídeo explicando esta revista, assim, apresentando as lições, falando dela de maneira geral. Então, um vídeo curto aí de uns 12 minutos, então já está disponível no nosso canal no YouTube. E também já tem o vídeo da lição, explicando a lição com um slide em PowerPoint, que é o primeiro vídeo que eu gravo, explicando ali a lição, passando por cada tópico e subtópico. Este vídeo aqui é o vídeo de destaque da lição. Eu destaco alguns pontos dentro da lição e às vezes eu não sigo a sequência da lição, não sigo a sequência que está aqui proposta e às vezes eu discordo aqui do escritor da revista em alguns pontos, apresento visões diferentes. Enfim, é um vídeo bem diferente, tá bom? Tem 2 trimestres que nós não fazemos esse vídeo de destaque. 2 trimestres atrás, já passados aí, que a gente parou em 2023, no julho de 2023, a gente parou com o vídeo de destaque, fizemos o podcast com convidados por um tempo e depois paramos de vez e agora a ideia é retornar com esse vídeo, até mesmo porque é um vídeo que tem algumas pessoas que gostam, não é todo mundo que gosta desse tipo de vídeo, que é um vídeo um pouco diferente, mas enfim, tem algumas pessoas que gostam, então a gente vai continuar gravando se Deus quiser. Tá meio corrido, mas a gente vai fazer esse esforço aqui para gravar esse vídeo de destaque. E na lição número 1, eu sempre gosto de fazer, mesmo que às vezes eu atraso um pouco e posto já sábado à noite, que eu acho que é o caso desse aqui, eu gosto de fazer de todo jeito, apresentando aí alguns pontos importantes da lição número 1, porque esses pontos vão ajudar bastante nas próximas lições. Bem, então se você acompanha aí a plataforma EBD em Foco, sabe que nós temos um conteúdo exclusivo, quem é professor da EBD e quer se capacitar, quer aprender mais, quer ver um conteúdo de excelência, nós temos um site, ebdemfoco.com, e no nosso site nós temos slides em PowerPoint das lições, nós temos aula em vídeo, áudio e PDF. Quem é assinante, além de acessar os slides em PowerPoint, acessa slide de escatologia, acessa curso base de teologia, cursos de vários outros temas, enfim, sermões em PDF, tem muito conteúdo de qualidade. E antes de iniciar o vídeo, eu quero só apresentar algo, uma novidade que a gente lançou aqui, que ela é boa para quem é assinante e para quem não é assinante. O que a gente fez? Nós pegamos todos os slides antigos do EBD em Foco, das lições CPAD de 2017 até hoje, de adultos e de jovens, e disponibilizamos esses slides no formato PDF gratuitamente. São mais de 750 slides para quem quiser acessar. Liberado na plataforma, tá bom? Liberado, isso mesmo. Mais de 750 slides liberados na plataforma. Nós não terminamos de postar todos, que é muita coisa, mas já postamos quase todos de adultos, tá? De 2017 até hoje, e vamos postar os de jovens entrando agora na próxima semana. Então é um trabalho um pouco puxado, porque a gente tem que abrir o arquivo, fazer umas edições, salvar em PDF, subir na plataforma, demora um pouquinho. Mas eu vou apresentar aqui como que ficou e como que você vai usar isso a seu favor para se preparar para as suas aulas da EBD da lição atual, ou seja, são lições antigas, mas te ajudam na lição atual, e também para você ministrar na igreja um ensino, um estudo. Às vezes alguém entra em contato comigo, um pastor, um professor da EBD, irmão, só tem um estudo sobre Isaías capítulo 6, só tem um estudo sobre Deuteronômio capítulo 25, aí assim, eu entro na plataforma e vejo lá, Isaías, Deuteronômio, e vejo se tem uma lição antiga que tratou desse tema, porque já ajuda bastante. Então, vou abrir aqui no site, você vai ver aqui apresentando no site. Aqui está a página do EBD em Foco. Então, quem é assinante vai ver essa página, quem não é assinante vai ver algo muito parecido com isso aqui. E o conteúdo que eu vou mostrar aqui é para todo mundo. Então, aqui vai estar ele, nessa imagem aqui embaixo. Aqui aparece slide das revistas anteriores em PDF. Na outra página de quem não é assinante aparece, acho que slides grátis, alguma coisa do tipo. Você clica aqui, vai abrir essa página, tá? Você pode ir rolando aqui a página e lendo o título, tá? Vai olhando e aqui tem uma seta. Você clica nessa seta, ele vai carregar mais e aí você vai embora, tá? Se quiser olhando um por um, mas você pode também pesquisar aqui, por exemplo, igreja, fazendo que não sai. Olha só, a gente já tem aqui 4 slides sobre igreja. Vai ter mais porque teve uma lição de jovens em 2017 que foi sobre a igreja, que vai ajudar bastante aqui. Mas a gente vai postar ainda. Aí eu vou abrir esse aqui, por exemplo, a Igreja de Cristo. Então esse slide aqui é de uma revista antiga e já está aqui a passagem bíblica e está o título. Então eu vou abrir aqui,
Então a gente tem aqui todo o conteúdo dessa lição, né, a passagem bíblica, a introdução, tá tudo aqui, e é bem interessante, né, porque ajuda bastante. Olha só, a etimologia da palavra igreja, né, do grego eclésia, chamado para fora, né, vem do verbo ekaleo, né, chamar, convocar. Aí ele dá aqui um exemplo de Gênesis 19:5, né, enfim. Então tem muita coisa aqui que pode te ajudar na lição atual, tá bom? Então assim, ó, tá aqui, ó, Assembleia dos Cidadãos. Então isso aqui vai só complementando a sua lição. E se você quiser baixar esse slide para usar na sua igreja, alguma coisa, você vem aqui no canto, no caso aqui do computador, tem uma setinha para baixo, você clica nessa setinha, você baixa isso aqui, tá bom? No caso do celular, você vai clicar nessa setinha aqui do lado e vai aparecer a opção de download. Então é bem simples, você baixa o arquivo, fica para você. Eu quero esse slide em PowerPoint, como que eu faço? Aí tem que fazer a assinatura, tá bom? Porque quem é assinante, aí já vai acessar os slides da revista atual em PowerPoint e aqui das revistas anteriores também em PowerPoint, está tudo aqui, tá? Que você pode editar se você quiser. Vale ressaltar que dentro da plataforma, quem é assinante, acessa também sermões em PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, material de escatologia, muito conteúdo de qualidade. Voltando aqui, vamos para a nossa lição. Eu peço perdão se eu tiver demorado aqui apresentando a questão do site, mas é porque é muito importante. Isso aqui vai ajudar muito mesmo, muito. Quem ficou aqui vendo isso, vai melhorar muito as suas aulas, vai melhorar muita coisa na sua vida, porque é uma grande quantidade de material que você vai ter guardado aí que vai te ajudar muito. A lição número 1 fala sobre a origem da igreja. E para muitos é um tema relativamente simples. Ou algumas pessoas nunca nem pensaram sobre isso, né? Tipo, há um tempo atrás eu mesmo nunca tinha pensado sobre isso. Depois que eu comecei a estudar a teologia e tal, eu vi que tem todo um debate sobre quando a igreja começou. Isso é muito importante e depois eu fui ver as implicações práticas disso para a nossa vida. Quem assistiu à minha primeira aula viu que eu comentei lá que alguns teólogos, algumas igrejas, defendem a ideia de que a igreja começou no Antigo Testamento. E a maioria desses teólogos, né, que defendem essa ideia vão dizer que a igreja surgiu ali no Monte Sinai. Tá? Muitos vão defender essa ideia. Mas, assim, tem teólogo que diz que a igreja começou com Adão e Eva. Uma vez que eles definem a igreja como o povo de Deus em qualquer época, mesmo que tenha sido antes de Cristo, né? Ou seja, antes de Cristo executar o seu plano de salvação ali na cruz do Calvário, a igreja já havia sido formada desde o Jardim do Éden. Bem, eu não concordo com essa posição e o escritor da revista, se você tiver estudado aí a lição, muito provavelmente você já entendeu que ele também não concorda com essa posição. Por quê? Porque nós acreditamos que a igreja surgiu no Pentecostes. Então, assim, ali a gente tem a inauguração da igreja. Então você que é professor da IBD vai ministrar esta lição e as próximas lições tem que partir dessa premissa, que a igreja começou no Pentecostes, mas primeiro a gente precisa comprovar isso biblicamente. E a nossa lição aqui, no primeiro tópico, vai falar de duas palavras que são usadas na Bíblia e traduzidas como igreja. Uma no hebraico, no caso aqui falando do Antigo Testamento, que é kahal, essa palavra aqui, ela indica a convocação para uma assembleia, a reunião do povo. Então aqui a gente tem várias passagens bíblicas que o escritor da revista vai citar, Deuteronômio 4:10, Juízes 20:22, 1 Samuel 17:47. Então todas as vezes que o povo de Deus se reunia com um propósito, fosse para a guerra, fosse para uma reunião, fosse para fazer um culto, ali usava a palavra kahal, ou seja, é um ajuntamento, uma congregação, a congregação de Israel, uma multidão, o povo de Deus. Então, assim, é uma palavra no hebraico que na nossa língua é traduzida de várias maneiras diferentes, porque depende muito do contexto. Então, o povo se reunia, seja para adorar a Deus ou não, ali tinha um ajuntamento de pessoas. No Novo Testamento, a gente tem a palavra eclésia. Eclésia foi traduzido como igreja porque ela também se refere a um grupo de pessoas, a uma assembleia, pessoas que estão unidas com o mesmo propósito. Então, assim, a gente tem o uso da palavra eclésia, não é um ajuntamento de pessoas para qualquer propósito, é um ajuntamento de pessoas que tem o propósito de louvar a Deus, de glorificar a Deus. E não é qualquer povo.
não é qualquer coisa que une esse povo. O escritor da revista deixa bem claro aqui que o povo que se reúne é um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Ou seja, a igreja, ela é o ajuntamento de pessoas que são redimidas por Cristo Jesus, que vivem uma nova vida, e essas pessoas se ajuntam para adorar a Deus. Essa é a ideia de igreja. Então, acho que cai por terra aqui alguns mitos, né, com relação à igreja, né? E um deles é dizer que eu sou a igreja individualmente. Eu sozinho sou igreja. Não, eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu estou com os meus irmãos. Então eu sou um membro da igreja, eu participo da igreja. O Espírito Santo habita em mim? Sim, mas isso não me faz igreja. Eu preciso estar reunido com os meus irmãos que fazem parte da família de Deus e aí sim, nós somos a igreja. Ainda no tópico 1, o tópico 1.3, o escritor da revista vai falar um pouco da ideia da Igreja Católica, né, de colocar Pedro como o primeiro papa, né, o líder da igreja, o primeiro papa, e depois teve os seus sucessores e tudo mais. No entanto, isso não tem base bíblica. A gente tem aquela passagem de Mateus capítulo 16, 18, o escritor da revista cita aqui, né, que Jesus fala para Pedro, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí a Igreja Católica pega essa passagem e cria toda uma doutrina em cima dela, dizendo que a igreja foi edificada sobre Pedro, o primeiro bispo, o primeiro papa, teve os seus sucessores, e o papa hoje é o sucessor de Pedro e tudo mais, o representante de Cristo aqui na Terra. No entanto, essa passagem, se você olhar antes e depois, não tem nada ali falando de sucessão apostólica. Realmente não tem. Então, assim, não faz sentido essa doutrina católica, dizer que Pedro, né, foi o primeiro papa, e, enfim, o papa atual está no lugar dele e é o representante de Cristo na Terra. Então não faz o menor sentido. E, assim, por mais que tenha diversas interpretações, alguém pode até defender a ideia de que, de fato, Pedro é a pedra. Tem uma interpretação evangélica, tá, uma cristã evangélica, que aceita que, de fato, Pedro é a pedra, mas não como o primeiro papa. Ele é a pedra ali como sendo meio que um representante de todos os apóstolos. Então a igreja é fundada no fundamento dos apóstolos e profetas, né? Então isso é uma outra passagem. Então a igreja tem como fundamento os apóstolos e Pedro é o representante desses apóstolos. Então ali Jesus está falando nesse sentido. Então algumas pessoas, né, vão até seguir a ideia, né, de que realmente Pedro é a pedra, porém nesse sentido de simplesmente ele ser um representante e não, né, o representante que ele teve sucessão e tudo mais. Nada disso. E por falar de papa, né, teve um comentário no meu primeiro vídeo que a pessoa, né, porque você falou que o papa é cristão, depois você veio dizer que o papa não é salvo, tentando consertar. Irmãos, é assim, a palavra cristão na sociedade hoje, no meio acadêmico, na mídia, de maneira geral, essa palavra é usada para se referir a alguém que segue alguma religião que tem Cristo como figura principal. Então, assim, Testemunho de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, eles acreditam em Cristo, do jeito deles, com todas as heresias deles, eles acreditam em Cristo. Eles têm Jesus Cristo como uma figura principal na sua religião. Então, os Testemunhos de Jeová, eles são cristãos. Nesse sentido, eles são cristãos. São salvos? Do nosso ponto de vista, não. Não são salvos, mas são cristãos. A sociedade olha para os Testemunhos de Jeová e fala assim, ali vai um grupo de cristãos. É um tipo de cristão, porque o cristianismo é algo muito amplo. Da mesma forma, os adventistas, os católicos, os assembleianos, os presbiterianos são divergentes entre si. Porém, eles têm Cristo como a figura principal da sua religião. Então são cristãos. Então eu usei a palavra cristão no primeiro vídeo, estou usando agora e vou continuar usando a minha vida inteira nesse sentido. Um cristão é alguém que pertence a uma religião que tem Cristo como figura principal. Então, o Papa é cristão? Sim, o Papa é um cristão. Agora, ele é salvo? Não. Do nosso ponto de vista, ele não é salvo, porque nós temos a nossa maneira de interpretar a Bíblia e a nossa interpretação deixa bem claro que ele não é salvo. Da mesma forma que a interpretação do Papa, a interpretação da Igreja Católica diz que eu não sou salvo, porque eu não me batizei na Igreja Católica, não fiz primeira comunhão, não fiz nada lá. Então, do ponto de vista deles, quando eu morrer, eu vou direto para o inferno, porque eu não tenho vínculo nenhum
com a Igreja Católica. E a doutrina deles afirma isso. Então, assim, só para concluir, ser um cristão, pertencer a alguma igreja cristã, não significa que você é salvo, tá bom? Ser salvo é algo muito diferente de ser um cristão. Inclusive, dá para nós falarmos aqui da Igreja de Cristo, a igreja, que a gente se refere à igreja como ajuntamento dos cristãos, e ter dentro dela alguém que não é crente, que não é salvo. Então, alguém que se diz cristão, alguém que se diz crente, mas nunca se converteu de verdade. Então, quando a gente fala de igreja, a gente vai falar da igreja visível e a igreja invisível. Então, essa pessoa que está numa igreja dizendo que é crente, mas nunca se converteu, continua com suas práticas pecaminosas, ela não é salva, porém, ela está no meio do grupo. Quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o hall de membros, eu vejo pessoas ali e eu não consigo ver quem é salvo e quem não é. Eu não tenho essa capacidade. Então, na igreja visível, eu não consigo distinguir quem é e quem não é salvo. E não é o meu papel fazer isso, eu não tenho que tentar retirar da igreja quem não é salvo. A parábola do joio e do trigo deixa isso bem claro. Porém, a igreja invisível, que somente Cristo de fato vê, que são os redimidos de verdade, os salvos de verdade, aí sim, ali não tem ninguém que não é salvo. Porque realmente só pertence à verdadeira igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo, que é composta por todos os salvos de todas as épocas, todos os lugares, povos, nação, todas as línguas. Essa igreja invisível, tanto dos que já morreram, quanto dos que estão vivos, tanto e dos que vão nascer ainda, essa igreja ela é pura. Ela não tem ali pessoas que não são salvas. E aí o pessoal começa a debater realmente qual é o papel da igreja visível. Será que a igreja visível ela é importante? Porque tem muita gente que fala assim, olha, a igreja de Cristo ela é invisível, então eu posso ser crente na minha casa, eu não preciso ir para uma igreja física, eu não preciso me reunir com os irmãos fisicamente, porque eu pertenço à igreja invisível de Cristo. Isso aqui é algo que levanta uma polêmica hoje. No entanto, quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, a gente vê que o povo de Deus se reúne. O povo de Deus está reunido nas casas. Paulo fala isso, né? Vamos ler aqui algumas passagens bíblicas. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto. 1 Tessalonicenses 1:1. A igreja dos Tessalonicenses. E assim Paulo sauda as igrejas que ele escreve a carta, né? A Filemon, e a Áfia, Aquino e a igreja que está em sua casa. Então, olhando para o início das cartas de Paulo, a gente observa que ele se refere à igreja como sendo o ajuntamento de pessoas em um local específico. E ali está de fato a igreja. Entende? Ali tem a igreja, ali tem algo importante. Então, assim, tem várias outras passagens que vão se referir à igreja nesse sentido, a igreja que está em um local específico, em uma cidade específica, em uma região específica, em um país específico. Então, a palavra igreja ela é usada de várias maneiras diferentes. E aqui a gente tem que ressaltar a importância da igreja local. Se a igreja local não fosse importante, Paulo não se referia à igreja local, né, os irmãos reunidos em Corinto, como a igreja de Cristo. João não teria escrito as 7 cartas ali do Apocalipse. Em Apocalipse 2 e 3, como nós conhecemos, João escreve carta a 7 igrejas e ele fala coisas específicas para essas igrejas, tanto coisas boas como coisas ruins para essas igrejas e alertando elas. Então a gente observa que Jesus está preocupado com a igreja local e o Miller de Erickson, no seu livro Teologia Sistemática, ele escreve algo interessante nesse sentido porque ele diz assim, que a igreja universal de Cristo, a igreja invisível, ela se manifesta de forma visível na comunidade. Então, quando a gente olha para uma congregação pequenininha, que ali tem alguns irmãos que estão adorando a Deus, cultuando a Deus, ali é uma representação plena, completa da igreja de Cristo como um todo. Então, a gente não pode menosprezar uma congregação, por menor que ela seja. Porque tem pouca gente, mas ali está a igreja de Cristo. Então, a igreja local ela é uma manifestação física, visível da igreja universal, da igreja, né, que é invisível, que somente Cristo vê. Então, a igreja tem que se cuidar. Eu gosto muito de estudar as cartas ali do Apocalipse, porque elas falam realmente de algo bem prático nas igrejas. É bem interessante e
O meu TCC de teologia foi sobre as cartas do Apocalipse. Eu já fiz um estudo na igreja, né, com as 7 cartas do Apocalipse, um estudo para cada igreja. Enfim, esse material está no EBD em Foco, tá? Se você é assinante do EBD em Foco, você vai ter acesso aos sermões em PDF, está lá os sermões das cartas do Apocalipse. E se você não é assinante, tem uma parte de PDF extra que tem algumas coisas lá também nesse sentido. Acho que o meu TCC está lá também. Enfim, é um conteúdo bom que você pode acessar ao EBD em Foco. Então, assim, a gente tem que valorizar a igreja local porque ela realmente é uma manifestação da igreja universal, uma manifestação física. Bem, vamos lá. Continuando aqui, no tópico 2, fala assim, a igreja como criação divina. A igreja foi fundada por Deus. Não foi ideia de Pedro, de Paulo, os apóstolos ali no início da igreja primitiva, né? Vamos reunir aqui todos aqueles que creem em Jesus e tal, e a gente vai formar um grupo. Não. Ela estava na mente de Deus e Paulo chama isso de mistério. Efésios capítulo 3, versículo 3 a 6. Vamos ler essa passagem. Diz assim, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Bem, aqui a gente tem Paulo falando de um mistério. E o texto deixa bem claro que esse mistério não é algo que é oculto, que a gente tem que ficar investigando. Não, ele já foi revelado. É a igreja. É isso. Os gentios são coparticipantes, ou seja, Deus sempre teve a intenção de salvar os gentios, não é somente os judeus. Então a gente pode tirar aqui várias lições, né? A primeira é essa, que esse mistério que estava oculto, ele foi revelado. Que mistério é esse? A igreja. Então Deus revela a igreja. Tá? Esse mistério não foi revelado até o período dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então esse mistério esteve oculto até o período do Novo Testamento. Somente no Novo Testamento que ele foi revelado. Terceiro, este período teve lugar depois do Antigo Testamento, uma vez que não foi em outros séculos, antes do período em que Paulo escreveu. Está bem claro aqui, ó, no qual, noutros séculos, não foi manifestado. Ou seja, esse mistério não foi manifestado em outros séculos, ou seja, lá no Antigo Testamento não foi. Ele foi manifestado no Novo Testamento. Em quarto lugar, gramaticalmente, apóstolos e profetas estão ambos precedidos por um artigo aos seus santos apóstolos e profetas, indicando que devem ser considerados uma mesma classe. Ou seja, apóstolos e profetas é uma referência aos apóstolos, principalmente, que seguiam Jesus ali. Não é uma referência aos profetas do Antigo Testamento, mas é um grupo que pertence ao Novo Testamento. E, em quinto lugar, os apóstolos e profetas do Novo Testamento eram a base da igreja, o que mostra que a igreja iniciou com eles. Lembra do que eu falei atrás? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja? Porque Pedro seria o representante desse grupo. Apóstolos e profetas. Então a igreja tem como base os apóstolos e profetas do Novo Testamento, tendo Pedro como seu representante. Eu estou seguindo essa interpretação, tá? Eu sei que muita gente interpreta diferente, não quero debater isso aqui agora. Vou deixar na descrição do vídeo um link para você ver sobre isso, mas eu vou seguir essa linha aqui, colocar aqui, olha só, a igreja teve como fundamento, como está em Efésios, os apóstolos e profetas do Novo Testamento. E sexto, Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2:20, e o edifício não pode existir a menos que a pedra da esquina esteja no lugar. Então não tem como ter uma construção, um edifício, se não tiver a pedra da esquina, que é Cristo. Então como que ia ter igreja no Antigo Testamento se Cristo só veio no Novo Testamento? E sétimo, finalmente, Efésios 3, 4 e 5, juntamente com passagens paralelas, revela que a igreja do mistério não existiu antes do tempo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não revelado em outras gerações, como agora tem sido revelado pelo Espírito e aos seus santos apóstolos e profetas. Pode ter ficado um pouco redundante, repetir algumas coisas aqui, mas eu acredito que essa passagem ela deixa bem claro que
a igreja ela surgiu no Novo Testamento e nós acreditamos de fato que ela surgiu em Pentecostes. Tá? A igreja no Pentecostes, como está aqui no escrito da revista, colocou no tópico 2.3. Tá? Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava realidade, uma realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Lucas, quando escreve o Evangelho, ele não usa a palavra igreja em lugar nenhum. Eclésia não aparece lá. Mas quando ele continua seus escritos e chega em Atos dos Apóstolos, ele usa a palavra igreja 24 vezes. Então fica bem claro que a igreja começou ali no dia de Pentecostes. Amém? Então assim, isso que eu falei tem relação com o tópico 2, tá bom? Efésios capítulo 3, versículo 3 a 6, é o que é citado aqui no tópico 2.1, foi o que eu expliquei aqui agora. A gente vai para o tópico 3 para finalizar, já tomei bastante tempo aí, né? Mas vamos lá. A igreja como comunidade dos salvos. Aqui no tópico 3.1 eu até marquei, ó, a igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. Então, a pessoa que se converte a Cristo, ela tem que dizer isso para a comunidade de maneira geral. Ela tem que gritar para os 4 cantos. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura. A partir de hoje, eu creio em Jesus como Salvador. Então, ela assim, é uma pessoa que vive uma vida diferente, uma confissão pública. A gente vai falar sobre batismo nas águas em lições posteriores, mas já adiantando aqui, um dos propósitos do batismo nas águas é fazer uma confissão pública, ou seja, quando a pessoa se batiza, todo mundo está vendo, então isso, enfim, é divulgado por aí, principalmente hoje, na época das redes sociais, né? É claro que isso não deve servir para a pessoa se exaltar, é uma maneira da pessoa dizer que ela está se convertendo a Cristo. Não é o único propósito do batismo, mas é um deles, né, que é mostrar para o público, para o povo, que a pessoa agora é uma nova criatura. Bem, então assim, a gente entende, para encerrar aqui, que a igreja é sim a comunidade dos salvos regenerados, né, que se tornaram uma nova criatura e esse povo se reúne com o propósito de adorar a Deus. Aqui no tópico 3.2, o escritor da revista ele faz uma pequena confusão. Pelo menos eu achei confuso, porque não é todo mundo que está por dentro desse debate. E já tem muitos pregadores que fazem essa confusão por aí. E eu acho que a ideia dos professores da EBD é resolver esse problema. Então vamos entender isso. Aqui ele fala o seguinte. Eu vou ler o tópico para ficar bem claro, para não trazer mais confusão ainda, né? Fala assim, ó, já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então passamos a fazer parte dela. Exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aí no tópico 3.3, fala assim, o batismo de Cristo e do Espírito. É por isso que eu achei meio confuso, porque ele colocou no tópico 3.2, selados pelo Espírito. No tópico 3.3, ele fala de 2 batismos, e ele cita a passagem do tópico anterior, né, do 3.2, que é 1 Coríntios 12:13, para confirmar esse outro batismo, e eu acho que ficou confuso. Eu não sei nem se você entendeu o que eu falei, mas vamos esclarecer isso aqui. Ele diz assim, ó, o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Atos 1,4. Enquanto o Espírito batizou no corpo de Cristo um batismo de iniciação, formando a igreja. 1 Coríntios 12,13. Então, é assim. Tá, vou tentar esclarecer isso aqui. Os crentes tradicionais das igrejas presbiterianas, algumas igrejas batistas, enfim, aqueles que não são pentecostais, eles interpretam 1 Coríntios 12:13, né, que diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Eles interpretam isso aqui como sendo batismo com o Espírito Santo.
o mesmo batismo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então eles dizem o seguinte, que todo crente salvo, ao aceitar Jesus como Salvador, crê de fato em Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo. Então eles não entendem o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. E como que eles interpretam Atos 2, 8, 10, 19, que são passagens que dizem que o Espírito Santo foi derramado depois das pessoas se converterem? Eles interpretam assim, que essas passagens apresentam uma ruptura do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então tem uma ruptura e isso é representado pelo derramar do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é derramado, tem uma ruptura, né, da antiga aliança com a nova aliança, e aí inicia uma nova era. Por isso que aconteceu um derramado do Espírito Santo de maneira sobrenatural. Mas foi um evento singular e ele não deve ser repetido. Ele se repete em outras ocasiões, porque a primeira situação em Jerusalém, a segunda situação, se não me falha a memória, é Atos 8 em Samaria. Depois tem uma situação com Pedro, se não me engano, Atos 10, que são os gentios. E depois tem uma outra situação com gentios também, que é os crentes de Éfeso, lá em Atos 19, que eles ainda estavam vivendo na época do Antigo Testamento. Não, nós só ouvimos falar do batismo de João e tal. Não, Jesus já veio e tal, vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo. Então tem uma outra situação ali, que aquelas pessoas meio que estão se convertendo naquele momento. Então, assim, passado isso aí, não existe mais esse derramar do Espírito Santo de maneira sobrenatural. Pelo menos essa é a interpretação deles. Então eles leem essa passagem de 1 Coríntios 12, 13 e vão dizer assim, olha, aqui está dizendo que todos nós fomos batizados em um Espírito. Ponto. Então todo crente salvo é batizado com o Espírito e não existe segunda bênção, não existe batismo com o Espírito Santo, que é uma bênção que vem depois. Os pentecostais vão fazer uma leitura diferente. Eles vão ler 1 Coríntios 12, 13, no caso a Assembleia de Deus, que é pentecostal, 1 Coríntios 12, 13, e vão dizer o seguinte, isso aqui é um batismo de iniciação. É a pessoa que se converteu e ela passou a ter o Espírito Santo dentro dela. Então esse é o batismo com o Espírito. Então esse é o batismo que o escritor da revista fala aqui, que é um batismo realizado pelo Espírito, né? O Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação. Então é o batismo do Espírito, não é o batismo com o Espírito. E aí que tem uma confusão de muitos pregadores, né? Muitos pregadores falam isso por aí. Muitos pregadores vão dizer assim, não, porque tem o batismo com o Espírito, batismo do Espírito, batismo no Espírito, e cria um monte de batismo que a Bíblia nem sequer fala. Então, a Assembleia de Deus oficialmente defende dois batismos. O batismo do Espírito, que é realizado pelo Espírito. Esse batismo realizado pelo Espírito é o batismo de iniciação para quem é salvo. E tem o batismo com o Espírito, ou no Espírito, enfim, que é o batismo realizado por Cristo. Cristo nos batiza com o Espírito Santo. Tá? Então, esse é o batismo que vem como uma segunda bênção, que a pessoa fala em línguas ou adquire outros dons de capacitação para fazer a obra de Deus. Então, a Assembleia de Deus vai defender essa ideia. Tem o primeiro batismo, que é realizado pelo Espírito de iniciação na vida cristã, e tem o batismo que Cristo realiza na nossa vida como capacitação, que nos batizando com o Espírito Santo. Qual é a linha mais correta? Eu já expressei isso em um outro vídeo e gerou uma certa polêmica, e por isso que eu não gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que as duas visões têm bons argumentos. Eu fico meio na dúvida, mas eu tenho uma certa tendência de acreditar que é um batismo só. Tá? Eu não gosto de fazer essas duas distinções aqui, colocar um como batismo de iniciação, outro como batismo que vem como segunda bênção. Eu gosto de colocar tudo num batismo só. E eu acredito que todo crente, sim, é batizado com o Espírito Santo, mas que depois que esse crente começa a adquirir experiência, ele pode buscar poder do alto, buscar dons espirituais, falar em línguas, profetizar, enfim, receber um poder sobrenatural sobre a sua vida, se ele buscar. Eu tenho vários argumentos para isso, mas o principal é que não tem nenhuma passagem bíblica, nem em Atos dos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo, nem nas epístolas gerais, nenhum lugar em que
está falando que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Olha, vocês que são convertidos, a partir de agora, orem para buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso não tem na Bíblia. Isso é falado na igreja, é pregado, é ensinado, mas não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é para nós sermos cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu entendo esse encher do Espírito Santo, que de fato ele é incentivado como algo que todo crente pode fazer, buscar mais poder do alto, buscar o poder do Espírito Santo. Isso a gente tem. E aí, se alguém quiser interpretar isso como um batismo do Espírito Santo, uma segunda bênção, aí fica à vontade. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que todo crente, ele sim tem o Espírito Santo e ele só precisa buscar ser cheio. Mas assim, o espaço aqui não dá para eu argumentar por completo. E por isso que eu não gosto dessa confusão de um monte de batismo. Eu não gosto dessa confusão. Talvez o que eu defendo seja mais confuso ainda, então não estou em uma posição melhor, né? Então assim, não estou aqui para doutrinar ninguém, mas eu acho que vale a pena você estudar sobre esse tema. E você que é professor da EBD e está ensinando na Assembleia de Deus, eu aconselho você a seguir o que está aqui na revista, ensinar de acordo com a Assembleia de Deus. 2 batismos, um de iniciação e um outro de capacitação. O de iniciação é quando a pessoa aceita Jesus e o de capacitação é a segunda bênção que vem acompanhado de línguas estranhas, certo? Então esse é o outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então é isso, eu acho que eu já me alonguei bastante na aula e espero que você tenha compreendido o assunto. Peço perdão se eu falei alguma coisa e eu conto com suas contribuições no comentário. A paz do Senhor, até a próxima aula.